Boa noite a todos. É uma honra estar aqui fazendo parte desse momento especial, né? Não só para nós profissionais, mas para toda a população, né? Se sensibilizar em relação ao autismo. Então, a gente fica muito feliz, né? Vocês como Poder Legislativo, como à frente da população, estarem sensíveis a se abrir, né? Para a gente criar políticas públicas para atender essas crianças, esses pais que tantos necessitam, né? Como já foi falado, né? Eu sou fonoaudióloga. Atualmente, eu sou servidora pública aqui, alocada no Centro de Reabilitação Auditivo, né, daqui de Cajazeiras. Atualmente, chegou mais uma fono lá, então a gente ficou muito feliz porque conseguimos assistir mais crianças, porque todos os dias chegavam mães lá, precisando de vaga. E, gente, a lista de espera estava enorme. Então, a gente ficou muito feliz com essa nova fono. Também vai chegar uma psicóloga, então a gente vai começando a poder trabalhar um pouco mais em conjunto. Claro que não chega a ser um centro, porque um centro é composto por muitas especialidades, então a gente está aqui para lutar por isso também. Então, as crianças precisam dessa intervenção precoce, mas que também seja multiprofissional. Então, como a Elaine falou, ela tem mais essa visão do particular, do atendimento particular, mas eu também tenho essa visão do público e do particular, porque eu também atendo no setor particular. Então, eu vejo duas diferenças, né? Alguns pais que chegam ainda com pouca informação, precisando de mais orientação, ainda a questão do diagnóstico, que ainda não tem, e a gente está mais sensível para poder fazer os encaminhamentos, acolher e para onde encaminhar. Então, em algum momento a gente se fica perdido, né? Por onde a gente vai começar, né? Para onde referenciar? Temos o CAPS infantil também, né? Que lá atende essas crianças, mas também não é multiprofissional. Então, a gente precisa realmente desse centro. No particular, eu já vejo mães mais orientadas, que geralmente já vem com um diagnóstico fechado e buscam um atendimento mais especializado, porque a gente sabe que existe a estimulação precoce, né, as bases preditoras da linguagem, da fala, da comunicação, mas a gente utiliza alguns métodos mais especializados, porque em muitos casos algumas crianças precisam de algo mais específico para a aprendizagem. Então, a gente precisa criar essas políticas não só voltadas para as mães, né, se sensibilizar, mas também para as escolas, que falta mais o acolhimento, para também as unidades de saúde, como é que elas estão acolhendo quando uma criança chega para atendimento. Então, a gente tem que ter essa visão mais abrangente, né? Eu também venho atendendo, né, crianças menores, como eu falei, mas também tem algumas maiores, e que a gente sabe que ainda não foi tão estimulada, então que vai precisar de um tempo mais assistido. Então, a gente não consegue ter muitas sessões de fono, por exemplo. No público, a gente consegue uma sessão por semana ou até quinzenal. Quando é casos mais leves, que a gente consegue mesclar essas sessões a cada 15 dias, a gente consegue colocar. Mas outras são crianças mais com mais dificuldade, precisam de mais sessões, mas a gente não tem um suporte para isso. E a gente vê e sabe, estudos dizem que precisam de intervenção mais intensiva, né? Tem crianças que precisam de 3, 4 sessões. Já no particular, quando eu recebo algumas crianças, geralmente é 2 ou 3 sessões. Então, a gente consegue uma evolução mais rápida, dependendo do caso, né? Mas a gente precisa realmente desse centro para poder ter mais abrangência nos atendimentos de forma intensiva. Como a Elaine também fala em questão do ABA, digamos que é uma ciência que nos ajuda a entender e a como lidar com essas crianças. Então, assim, eu indico para todo mundo, gente, vamos ler sobre a ciência ABA, porque a gente pode aprender a lidar com o outro, não só com essas crianças, com o outro também. A como acolher esses pais quando chegam para vocês, que eu acredito que chegam muitas mães falando com os senhores vereadores, né? Uma vaga, meu filho precisa, está com diagnóstico.
Mas como é que consegue se não tem para onde a gente referenciar? Então, por isso que eu falo, né, que a gente precisa buscar o conhecimento também. Se vocês tiverem alguma pergunta também, eu me deixo aberta para vocês fazerem, tá certo? Se alguém quiser falar. Eu novamente. A gente falou, né, no simpósio, né, Simone, sobre a questão do CER, né, que é o Centro de Reabilitação de Souza, né, que é para onde a gente referencia essas crianças, né? Cajazeiras fez essa pactuação, né, juntamente com a PPI, né, a pactuação programada integrada. Então, o que é que a gente está tendo dificuldade? Muitas mães, muitas mesmo, me procuram, né, para fazer o acompanhamento em Souza, desde o diagnóstico até os acompanhamentos mesmo. Então, o município ele disponibiliza o transporte, pega em casa, deixa lá, espera a sessão, as terapias, né? Então, toda semana esses carros são disponibilizados, né? E tem essa opção de Souza, tem essa opção do CAPS infantil. Só que o CAPS infantil, ele trabalha na questão emocional. Ele não trabalha na questão, nessas questões das habilidades. Que isso é outra coisa, né? O pessoal acaba que confundindo um pouco a questão do CAPS infantil. Mas a gente também trabalha com crianças com autismo lá também. Só que realmente o serviço que eles precisam para trabalhar a questão das terapias é o Centro de Reabilitação. E o que é que acontece? Lá atende 82 municípios. Né? Então, veja só, é muito município, né, para a demanda de autistas. Se aqui em Cajazeiras tem muito autista, imagine 82 municípios, né, que é o CER4. Então, o que é que a gente está precisando aqui em Cajazeiras? Futuramente, né, com a ajuda de todos, um centro de reabilitação para cá. Eu não sei até que ponto isso é possível, né? Vocês do Centro Auditivo estão ajudando bastante. Depois que Honória chegou lá, né, que faz um trabalho excepcional, a demanda realmente de fono diminuiu, né, digamos, a procura, e porém aumentou, porque quando você está disponibilizando uma coisa no serviço, a procura também acaba ficando maior. Então, eu vi a angústia de Thalita, junto com a Honória, sobre uma lista de espera que tem, porque a fono é primordial no acompanhamento, na questão da fala. Então, a gente realmente conseguiu outra fono. Com certeza, a lista de espera deve ter sanado um pouco, porém, ainda é grande, a necessidade ainda é grande. Então, o que é que a gente vê a dificuldade? Em Souza, não pelos profissionais de lá, não pela direção de lá, porque são pessoal muito bons, os profissionais, é a questão da demanda que está muito grande. Então, a gente está remando contra a maré, de certa forma. Está ajudando, porém, ainda precisa de um aumento de vagas em Souza, né? Mas, realmente, é por causa da demanda que está muito alta. A demanda realmente está alta. Eu escutei algumas mães também relatando que estão na lista de espera há um tempão. Já faz mais de um ano que eu estou lá no Centro Auditivo. Tem crianças que eu referenciei desde o início e ainda estão aguardando atendimento. Então, a gente sabe que a realidade é essa, né? Então, a gente tem que abrir os nossos olhos para acolher essa realidade, né? Em como a gente pode fazer para sanar essa dificuldade. Pode falar. A gente se sente muito honrado com a presença de profissionais, de técnicos, para uma discussão tão ampla, tão necessária. Eu acho que cada dia nós somos eternos aprendizes. E aí eu me volto ali para a colega professora, e a gente estava fazendo uma análise aqui de quanto a gente, lá atrás, tem sofrido com os transtornos de autismo, de esquizofrenia, até da própria epilepsia, né, pelo preconceito infeliz que existe, né? E outros que passaram por preconceito já atingiram um espaço maior. Aí a gente discutia aqui como são tratadas essas crianças ou essas pessoas, professora Elinete,
E porque hoje nós tratamos ainda dos nossos alunos que tinham, por exemplo, a gagueira. E aí eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que por um procedimento dentário eu tive tratamento com fonoaudiólogo, isso é muito bom. Mas lá atrás, e quantos autistas na minha idade existem por falta deste apoio? Quantos? Então, assim, é só orgulho, é só vaidade de saber que nós avançamos de alguma forma, com todas essas necessidades que ainda temos, e que o vereador, e eu me lembro bem, o vereador Lindenberg, teve o cuidado já de adaptar a lei municipal à federal. Não é, vereador? E é isso aí, eu acho que a fala é do senhor, mas assim, eu guardo muito o que a Câmara Municipal tem de importância para trazer esses técnicos para a escola. É uma lei nova, não é? Mas eu acho que a gente tem que estar muito presente, enquanto representantes, em busca dessas leis, em busca de cobranças. Porque ouvir aqui que nós não temos, que a demanda não tem vagas, mas já nos assusta. Porque não é só na hora da dor de verdade, mas tem tantas pessoas doídas precisando deste apoio. Quantas? Assim, eu agradeço, eu ia fazer uma pergunta à senhora, mas eu esperei que saíssem outras, que era que eu queria saber, e eu não sei se a senhora vai poder me ajudar, é até que idade a gente pode descobrir, licença, descobrir que alguém está com a esquizofrenia, ou seja, autista, e que ele mesmo não se descobre assim. Ou nós todos podemos ter essa síndrome, nem que seja leve, e a gente nunca tratou, ou temos predisposição quando a gente já é. Por exemplo, porque a gente até agora só falou de crianças, né? Uhum. Mas esse debate ele é tão importante, tão ímpar, que eu pergunto, é só a criança, o adolescente, né, o idoso, ele pode desenvolver um transtorno desta linha? Ele estava lá embutido? Então, eu não sei se a senhora alcançou, né, a pergunta. Sim. Ou a doutora Thalita, né, também alcançou a pergunta que eu fiz. Elaine, eu confundi aqui, são tantas técnicas, né, professora, que a gente não vale mais nada, nós como professores somos técnicos agora, e é uma pergunta que está latente, né, que eu gostaria de tirar essa dúvida. Então, sobre minha perspectiva, né, assim, minha percepção, ainda existem muitos casos, principalmente quando é autismo leve. Eu não tenho propriedade para falar de outros transtornos mentais, né, esquizofrenia, transtorno bipolar. Eu acho que ela ainda tem mais propriedade disso, mas em relação ao autismo ainda existe até adultos que não têm ainda o diagnóstico. Então, o que falta? Falta equipe de avaliação mais especializada. Então, assim, a gente não diz que desenvolve, a gente diz que já nasce, né? Mas aí tem alguns fatores externos que também podem influenciar, né? Então, quando a criança tem uma estimulação, ou então, muitas vezes, cresce, né? Muitas vezes é taxado como estranho, é aquela criança que se exclui, ou então aquele adulto que cresceu e ainda não sabe se incluir muito na sociedade, não tem muito contato com o outro, então diz que é antissocial, então não busca avaliação para ter um diagnóstico. Recentemente eu participei também de algumas palestras de adulto que descobriu, né, e conseguiu seu diagnóstico com 30 anos, 27 anos. Então, depois de muito estudo, foi que conseguiu, né, se perceber, e também com a avaliação de profissionais, ter o seu diagnóstico, né? Então, em relação a outros transtornos mentais, eu não tenho muita propriedade para
falar, né? Mas em relação ao autismo, realmente pode ser possível. Tá certo? Só para falar um pouco, né, que a gente diz muito que precisa de inclusão, né, que a gente está fazendo inclusão, mas em muitos casos só está tendo segregação, né, que tem aquele olhar ainda, é o coitadinho, né, vamos tentar aceitar ele, mas como é que a gente está incluindo realmente, como é que a gente está aceitando aquelas dificuldades, como está buscando aceitar. Então, a gente tem que estar sensível a isso também, a incluir, não apenas a segregar, né, a aprender só a conviver. Não é assim que a gente resolve, né? Pode falar, Mônica. Sobre a questão de outros transtornos, Lea, em relação à esquizofrenia, por exemplo, né, geralmente a esquizofrenia, ela como a gente fala, nasce com a predisposição, como ela falou, igualmente com o autismo, né, e fatores externos realmente faz com que isso aflore. Geralmente os homens com idade mais de 20 anos, que por algum fator estressante, no andar da vida, passa por algum ponto estressante da sua vida, alguma coisa que não processou emocionalmente, aí vem e desenvolve a esquizofrenia, certo? Existe esse lado científico que fala que as pessoas que nascem 50%, né, podem desenvolver e também podem não desenvolver. Existe esquizofrenia infantil? Existe. Na verdade, existem vários tipos de esquizofrenia. Né? A esquizofrenia possui vários CIDs, que é o Código de Doenças Internacional. Então, existem vários tipos. Existe a catatônica, existem pessoas que escutam vozes, já existem pessoas que não escutam vozes, que vê pessoas, enfim. Mas isso realmente a pessoa nasce e acaba tendo algum gatilho. E o que é que a gente observou nessa pandemia? No CAPS 2, várias pessoas, depois dessa pandemia do isolamento, chegaram com essas demandas lá. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, uma possível esquizofrenia, bipolaridade. Então, a pandemia ela veio e aflorou tudo isso, né? Porque a gente passou há mais tempo a conviver com pessoas dentro de casa, o estresse começou, né, a ficar mais aflorado, a questão do financeiro começou a apertar. Então, tudo isso aflorou vários transtornos mentais na população. Não somente da Cajazeiras, não somente da Paraíba, mas em todo o mundo. Né? A pandemia ela veio realmente, né, para aflorar muita coisa nas pessoas. Então, uma das demandas que a gente recebe bastante no CAPS 2 é transtorno mental, né? Hipótese de transtorno. E, às vezes, transtorno até com diagnóstico. É porque eu vi uma coisa que eu tenho visto... por exemplo, na internet, né? Aquelas brincadeiras, às vezes, que dizem assim. E eu ouvi essa fala aqui dentro hoje. Quando a pessoa quer ser o outro. Eu acho que foi a secretária que colocou a questão do autismo. Né? Não é? Depois de grande, né? A gente vê aquelas brincadeirinhas, né? Com as fotozinhas, porque chamam meme, isso é uma linguagem nova, né, que estão dizendo, agora dizem, fulano só quer ser, por exemplo, Zé Cavalcante. Não é? Aí eu pergunto, né, isso tem me chamado a atenção. Só quer ser fonfon. Aí, de repente, isso é o que reside a minha pergunta. Tem a ver com a pessoa que se revela dessa forma, não a questão do meme, mas tem pessoas que se revelam assim. Isso é o autismo? A senhora pode falar, ó, é um debate, é um simpósio em continuação, não é? Porque assim, eu acho que todos os vereadores têm que interagir, porque nós vamos criar projetos-leis para fazer encaminhamentos. Por isso a pergunta. Eu não sei qual das três. Aí agora, como são 3 técnicas, quem puder responder, né, responde. Pode, ó.
essa questão dos memes, essa questão de querer ser outro, não tem muito a ver com o espectro autista, tá certo? Como o Nória bem colocou, certo? Você nasce autista, você não se torna autista. O que acontece é um diagnóstico tardio, tá certo? Então, assim, com muito estudo que está tendo agora, não só aqui no Brasil, principalmente fora do Brasil, está sendo possível tornar esse diagnóstico mais fácil, mais acessível, mais público, tá certo? Então, por isso que a quantidade de autistas vem aumentando bastante, porque agora há aparato científico para esse diagnóstico, tá bom? Mas as causas do autismo, elas são causas biológicas, certo? São causas biológicas, seja do próprio genes, do pai, da mãe, seja de alguma mutação que é sofrida no ambiente interno do útero, tá certo? Mas não é uma doença adquirida, é uma doença que é um transtorno, não é nem uma doença, é um transtorno que você já nasce com ele. Doutora, permita-me uma parte, vereadora. A cidade circunvizinha aqui, Bom Jesus, um tempo atrás, ela foi destaque numa reportagem referente a uma criança, vereadora, de 10 anos, que num momento de raiva, de ira, transtorno que ela tem, ela quase conseguiu quebrar a porta com a faca para matar a mãe. Porque a mãe tomou a tesoura da mão dele. E foi preciso um tio conseguir reagir e segurar a criança. Essa criança, com o tempo, foi diagnosticada com o chamado TOD. Aí eu pergunto, esse tratamento do autismo também intervém com esses outros transtornos que as crianças adquirem com o tempo? E é o mesmo tipo de tratamento usado nessas crianças ou tem um diferencial para mais adequado? Sobre o tempo de tratamento, isso varia de criança para criança, certo? Porque também os sintomas variam de criança para criança. Às vezes acontece uma variação do comportamento, porque um dos pontos é a comunicação. Então, como ele não consegue se comunicar, a criança não consegue se comunicar, ela varia o comportamento para conseguir o que ela quer. E às vezes esse comportamento, ele é socialmente, como eu posso dizer, ele tem um destaque social por não ser o padrão esperado na sociedade. Não é que a criança seja uma criança agressiva ou uma criança mal educada, não é isso, certo? É a questão de ensinar a criança a se expressar. Isso varia de sujeito para sujeito. O tempo também de tratamento varia de sujeito para sujeito. Então, é preciso fazer uma avaliação com o analista do comportamento, para que seja estabelecido quais são as habilidades que o sujeito já tem, o que é que está fragmentado, o que é que precisa se desenvolver de habilidades e começar o treinamento das habilidades mais fáceis e evoluindo para habilidades mais complexas. O tempo de tratamento, o tempo de evolução, como a Nória disse, varia das horas de tratamento que essa criança tem no dia, de quantas profissionais ele precisa. Por exemplo, eu tenho um clientinho que comigo são uns 7 terapeutas. É fono, é TO, é preparador físico, é psicopedagogo, é o neuropsicólogo, é analista do comportamento. Certo? Isso varia. Agora, é possível, sim, ter outras comorbidades junto com o autismo, tá certo? Como, por exemplo, tem crianças autistas que sofrem depressão, sofrem de ansiedade, isso precisa ser tratado também. Há a questão do TOD, que é um transtorno um pouquinho mais complicado,
tá certo? Mas que também é passível de tratamento, mas é uma outra comorbidade que está associada ao autismo. Não é que as crianças com autismo tenham TOD, certo? Doutora, algum grau de autismo, ele tem que ser tratado com medicação ou apenas acompanhamento psicológico e terapêutico, ele dá avenção nesse procedimento? Depende. Depende, doutor. Depende de como a criança vem se comportando, porque às vezes é sim necessário uma regulação neuroquímica para que a criança tenha a possibilidade de se desenvolver mais, certo? Por exemplo, crianças que têm um alto grau de estereotipias. Não é que ela não tenha capacidade de aprender, mas estereotipias, para vocês entenderem, são movimentos repetitivos, falas repetitivas, certo? Que acabam por tirar a atenção da criança do que está sendo ensinado, para ela ficar fazendo movimentos que são repetitivos, ecoando frases que são repetitivas. Então, às vezes, para algumas crianças é necessário sim o medicamento para que essa atenção a esse movimento, a essa fala seja reduzida e para que a gente, terapeuta, consiga ter um avanço maior com essa criança. Mas, assim, cada caso é um caso. Não necessariamente que toda criança com autismo tem que estar medicada, sabe? Ana Aurora, pode concluir sua fala. Até porque tem algumas crianças que têm uma agitação maior, né? Falta de atenção, então isso tudo é relativo, né? Só voltando também a falar que a gente falou muito do autismo, mas ainda existem outros transtornos também, transtorno de linguagem, atraso de linguagem, transtornos fonológicos, né? Crianças com gagueira, né? Disfluência de fala. Então, a demanda não é só autismo, né? A gente sabe que existem outros transtornos que a gente tem que também acolher, né? E tratar também. Então, por isso que a gente fala que a demanda é muito grande para fono, então, por isso que a gente precisa de um centro especializado para autismo e também em outros ambientes, como lá no Centro Auditivo, a gente poder atender também essa outra população, né? Porque com a pandemia, algumas crianças teve essa privação, né, de interação social, de estimulação, então isso tudo também ocasionou atrasos de linguagem, e aí também vem aquela dúvida, né, se é autismo, se não é, que alguns pais levam crianças com atraso e pensando que é autismo, então a gente fica flexível a isso também, tá certo? Quero agradecer mais uma vez, se alguém quiser falar comigo também, fora daqui também estarei sempre à disposição. Também estarei à disposição para participar de outros momentos como esses, tá certo? E agradeço desde já.